A notificação piscou no canto da tela às 21h47 de uma sexta-feira. Eu estava no home office com o laptop aberto, finalizando um relatório que precisava ser entregue até meia-noite, quando o celular vibrou sobre a mesa. Uma notificação do Instagram. Sabrina está ao vivo. Não parei o que estava fazendo na hora. Peguei o celular de forma automática, deslizei o dedo e abri o aplicativo da mesma forma que abriria uma janela qualquer, sem expectativa, sem cautela, sem qualquer preparação para o que estava prestes a ver. A câmera balançou por 2 segundos antes de se estabilizar. E então apareceu a sala dos meus pais. Balões dourados presos no teto com fitas acetinadas. A cristaleira que minha mãe poliu com pano de flanela todo sábado da minha infância, agora com velas acesas em cima. A mesa que eu nunca vi tão bem posta, com toalha branca bordada, pratos que não conhecia, flores no centro. Parentes que eu reconhecia de longe, de costas, de perfil. A voz de Sabrina no microfone, animada, aquecida pelo jantar e pela audiência crescente. 316 pessoas assistindo ao vivo. Minha mãe e meu pai no centro da imagem, de mãos dadas, sorrindo para a câmera como quem sabe exatamente como sorrir para a câmera. 40 anos de casamento. Era a festa dos 40 anos deles. A festa para a qual eu não fui convidada. Sabrina virou a câmera para o próprio rosto e eu vi ela sorrir com aquele sorriso que conheço desde criança. O sorriso que ela usa quando está prestes a dizer algo que vai machucar alguém e sabe que vai sair impune. Para quem está perguntando nos comentários, ela disse, o tom conversacional, descontraído, como quem comenta o clima, minha irmã do meio não quis vir. Ela nunca tem tempo para a família. A gente tentou, né, mãe? E minha mãe, ao fundo, balançou a cabeça com um sorriso de novela, aquele tipo de sorriso triste que é calculado para produzir compaixão em quem assiste. 316 pessoas viram isso. Fiquei olhando para a tela do celular no escuro do meu apartamento, com a luz fria da câmera da Sabrina iluminando uma festa que existia sem mim. Depois fechei o aplicativo, abri o extrato bancário e comecei a contar. Meu nome é Renata. Tenho 34 anos, sou analista de sistemas e moro em Ribeirão Preto há 8 anos. Sou a filha do meio de 3, posição que fui aprendendo ao longo do tempo que significa o seguinte: velha demais para ser a bebê, nova demais para ser a primeira, invisível o suficiente para ser ignorada com conforto. Sabrina tem 39 anos e sempre foi o sol da família. Não porque fosse a mais velha, mas porque aprendeu cedo que a visibilidade precisava ser cultivada, regada, exibida. Ela construiu um perfil no Instagram e no TikTok em torno de uma narrativa de família unida, almoços de domingo fotogênicos, mãe sorrindo ao fundo, pai na churrasqueira, casa arrumada. 240 mil seguidores, patrocinadora de artigos de cozinha. A filha que ficou perto, a filha que aparecia, a filha que tornava a vida dos nossos pais visualmente bonita para estranhos na internet. Caio tem 28 anos e cursa a segunda faculdade, psicologia desta vez, depois de ter abandonado a administração no 3º período. Meus pais, seu Márcio e dona Sueli, custeiam as mensalidades com aquela generosidade silenciosa reservada para os filhos que nunca precisaram ser cobrados sobre quando vão se sustentar. E eu existia nos bastidores dessa cena, invisível e funcional, como a fiação elétrica dentro da parede. Ninguém pensa nela, mas a luz não acende sem ela. Durante 4 anos paguei o plano de saúde dos meus pais. R$ 890 por mês, debitado na minha conta todo dia 15, com a regularidade de quem paga o próprio aluguel. Paguei a parcela da geladeira nova que dona Sueli comprou quando a outra quebrou em março de 2021. Paguei o conserto do cano que estourou no banheiro da suíte. Contribuí com a mensalidade da faculdade do Caio durante 3 semestres, através de um débito automático que eu mesma tinha autorizado e que foi sendo renovado automaticamente sem que ninguém voltasse a me consultar. Nunca apareci nos posts da Sabrina. Existia uma foto de 2019 em que eu estava de pé atrás da minha mãe durante o aniversário do meu pai. Sabrina enquadrou o clique de forma que minha imagem ficasse cortada na metade, visível apenas a partir do ombro esquerdo. Ela publicou e a legenda dizia: família é tudo. 97 comentários elogiando a foto. Nenhuma menção a quem era aquele ombro cortado. Eu deveria ter entendido antes. A verdade é que eu entendia, mas havia aprendido a viver dentro dessa dinâmica com a mesma naturalidade com que se aprende a abaixar a cabeça ao passar por uma porta baixa.
Você faz isso tantas vezes que esquece que está se encolhendo. O telefonema que antecedeu o aniversário veio 3 semanas antes. Era uma terça-feira à tarde, e eu estava entre uma reunião e outra, quando Dona Sueli ligou com aquele tom de voz específico, adocicado e cuidadoso demais. O tom que ela usava quando estava prestes a me pedir algo ou me comunicar algo que sabia que eu não ia gostar. Ela foi direta, o que era incomum. Renata, a festa vai ser pequena, só família mais próxima, alguns amigos antigos. A Sabrina vai gravar para a rede dela e você sabe como fica quando vocês duas estão juntas nas fotos. Não fica natural. Acho melhor você não vir. Pedi para ela repetir. Ela repetiu, quase palavra por palavra, com aquela paciência levemente irritada de quem está explicando algo óbvio pela segunda vez. Desliguei sem responder. Fiquei sentada na cadeira do escritório por talvez 4 minutos encarando a tela do computador sem enxergar nada. O coração batia num ritmo desregulado. Não de raiva ainda, mas de algo que vem antes da raiva. Aquele estado de incredulidade pura em que o cérebro ainda tenta encontrar uma interpretação diferente para o que acabou de ouvir. Não havia interpretação diferente. Minha mãe havia me dito, com todas as palavras, que eu estranhava as fotos da minha irmã. Nas 3 semanas seguintes, o WhatsApp da família funcionou normalmente. Caio mandava figurinhas. Dona Sueli atualizava sobre o cardápio que estava planejando. Seu Márcio raramente escrevia, mas às vezes mandava um emoji de coração sem contexto, a única forma de afeto que ele sabia oferecer em texto. Ninguém mencionou a conversa. Ninguém me perguntou como eu estava. E eu não cancelei nenhum pagamento. Fiquei esperando, sem saber exatamente o que estava esperando. Aí veio a live. O que aconteceu depois daquela sexta-feira à noite foi o seguinte. Eu não fechei o extrato bancário. Fiquei olhando para ele por talvez 20 minutos, rolando as transações dos últimos 4 anos com o polegar, linha por linha. R$ 890. R$ 890. R$ 890. Um valor que se repetia com a constância de uma respiração. A geladeira. R$ 1.340 em 6 parcelas. O cano, R$ 780 à vista porque minha mãe disse que o encanador só aceitava dinheiro. A faculdade do Caio, R$ 850 em 12 meses consecutivos. Depois mais 6 meses quando ele trocou de curso sem me avisar, e o débito simplesmente continuou saindo como se eu tivesse concordado com a nova configuração. O total, depois de 4 anos e 2 meses de transações, era R$ 52.800. Não senti nada ao ver o número. Não chorei, não senti raiva, não senti aquela satisfação distorcida de quem finalmente tem uma prova concreta do que sabia o tempo todo. Senti algo mais parecido com cansaço. O tipo específico de cansaço que vem quando você confirma algo que não queria confirmar. Na manhã seguinte, liguei para a Fernanda. Fernanda trabalha comigo há 2 anos. Ela mesma passou por uma situação parecida com os pais dela havia cerca de 1 ano, e na época me contou tudo com aquela franqueza direta que é a marca dela. Uma coisa que ela disse ficou guardada sem que eu soubesse que ia precisar. Quando você parar de pagar, eles vão precisar de prova de que você pagou. Guarda tudo. Fernanda atendeu no segundo toque. Contei sobre a live. Contei sobre o que minha mãe havia dito 3 semanas antes. Contei sobre o extrato. Ela ficou em silêncio por um momento e depois disse: Você precisa de uma advogada. Eu já tinha ouvido isso antes como sugestão vaga. Da boca da Fernanda soou como instrução. Ela me indicou a doutora Carla Menezes, especialista em direito de família e responsabilidade civil, que atendia num escritório na região central de Ribeirão Preto. Fiz a consulta na segunda-feira seguinte, com a pasta impressa debaixo do braço, as transações destacadas, os prints das conversas de WhatsApp organizados por data. A doutora Carla me recebeu com aquela atenção específica de quem já ouviu histórias parecidas e aprendeu a separar o que é disfunção familiar do que é dano jurídico. Ela leu tudo em silêncio. Fez perguntas pontuais. Quando eu terminei de descrever a live, o número de espectadores, a frase exata que a Sabrina disse com minha mãe ao fundo balançando a cabeça, a doutora Carla cruzou os braços e disse: Você foi identificada nominalmente perante uma audiência de 316 pessoas, com uma afirmação falsa que atribuía a você uma escolha que não foi sua. Sua mãe validou essa afirmação publicamente. Isso tem base para ação de dano moral. Ela fez uma pausa breve e continuou. O padrão de contribuição financeira que você documentou ao longo de 4 anos, sem nenhum reconhecimento ou contrapartida,
é elemento adicional relevante. Não configura automaticamente a ação de ressarcimento, mas reforça o contexto de exploração. Perguntei o que eu devia fazer a seguir. Ela respondeu: continua guardando tudo, não confronta antes da hora, e volta quando estiver pronta para protocolar. Voltei na semana seguinte, com mais prints. Com o áudio que minha mãe havia me mandado 2 dias depois da live, pedindo para eu ligar, a voz oscilando entre a preocupação e a acusação velada. Com a captura de tela do comentário que uma seguidora da Sabrina havia feito durante a live, perguntando quem era a irmã do meio e a Sabrina respondendo, ao vivo, que era complicado. E com uma informação que eu havia levado alguns dias para perceber, relendo as mensagens antigas do WhatsApp da família. O Caio havia me mandado uma mensagem em outubro dizendo que a mensalidade do semestre novo ia aumentar um pouco. Eu respondi perguntando quanto. Ele respondeu: a gente vê. O débito do mês seguinte saiu R$ 120 mais caro do que os anteriores. Eu não havia autorizado o novo valor. O débito automático simplesmente foi atualizado por quem tinha acesso à conta de origem, minha mãe, que ainda tinha os dados bancários que eu havia fornecido anos antes para facilitar as transferências. Mandei esse print também. A doutora Carla protocolou a ação de dano moral contra a Sabrina numa quinta-feira. A petição descrevia os fatos com precisão. A live do dia 18 de outubro, a identificação nominal da autora perante uma audiência de 316 espectadores, a afirmação de que a autora não quis comparecer ao evento familiar, quando a realidade documentada era que ela havia sido explicitamente desincentivada a comparecer pela própria genitora 3 semanas antes, e a validação pública dessa afirmação pela genitora presente no vídeo. A doutora Carla havia solicitado a preservação do vídeo antes que ele fosse deletado, o que foi feito através de gravação de tela com timestamp verificado. A Sabrina havia apagado a live 32 minutos após o fim da transmissão, mas o arquivo já estava preservado. Ao mesmo tempo, a doutora Carla enviou notificação formal ao banco cancelando a autorização de débito automático para todos os beneficiários vinculados à conta. Eu mesma encerrei os pagamentos recorrentes naquela mesma tarde, um por um, com a calma específica de quem está desligando um equipamento que ficou ligado tempo demais. O plano de saúde dos meus pais foi suspenso no mês seguinte por inadimplência. O débito da faculdade do Caio voltou como pendência no sistema do banco. Ele me ligou numa quarta à noite achando que havia algum problema técnico, a voz confusa, levemente irritada. Expliquei que não havia problema técnico nenhum, que eu havia cancelado o débito, que eu não havia autorizado o reajuste de outubro e que, de qualquer forma, havia decidido encerrar a contribuição. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse: mas o que aconteceu? Disse que ele poderia perguntar para nossa mãe. A Sabrina percebeu o que estava acontecendo antes dos nossos pais. Ela entendeu de forma instintiva, provavelmente porque conhecia melhor do que ninguém a estrutura financeira real por trás do cenário de família perfeita que vendia nas redes. Sem os pagamentos que eu fazia, meus pais iam cobrar dela. E cobrar dela significava que aquele apartamento de 2 quartos onde ela vivia, ajudada por nossos pais, e aquela vida de criadora de conteúdo com tempo livre suficiente para gravar receitas e jantares fotogênicos, dependia diretamente de um equilíbrio que eu havia mantido por 4 anos sem que ninguém agradecesse. A live havia sido vista por 316 pessoas. A ação de dano moral foi vista pelo escritório jurídico da Sabrina numa terça de manhã. Ela apagou o perfil do Instagram naquela tarde. Não desativou. Apagou. 240 mil seguidores, anos de conteúdo, a narrativa inteira de família unida, tudo desapareceu num clique porque o material da live havia se tornado prova em processo judicial e qualquer comentário adicional poderia agravar a situação. A tentativa de apagar amplificou. Seguidores que haviam assistido à live perceberam o sumiço e começaram a perguntar nos comentários do TikTok. Alguns haviam gravado trechos da live por interesse próprio, como acontece com qualquer transmissão ao vivo que gera reação. Os prints circularam. Pessoas que acompanhavam o perfil da Sabrina há meses, que conheciam a narrativa da família perfeita, começaram a questionar a versão que ela havia construído. Os comentários não eram violentos. Eram piores do que isso. Eram desconfiados. Quando a narrativa de alguém depende de uma imagem de união, a percepção de que essa imagem pode ser falsa destrói algo que dinheiro não reconstrói. Minha mãe me ligou no sábado seguinte. Não atendi. Deixou um áudio de 3 minutos dizendo que eu estava destruindo a família, que nunca esperou isso de mim depois de tudo que fizeram por mim, que a Sabrina estava arrasada, que Deus ia me cobrar por isso.
Em nenhum momento do áudio ela mencionou o que havia dito 3 semanas antes. Em nenhum momento ela disse a palavra desculpa. Em nenhum momento ela demonstrou qualquer consciência de que havia sido ela quem havia me excluído, ela quem havia balançado a cabeça ao fundo da live enquanto a filha me caracterizava publicamente como a que nunca tem tempo para a família. Encaminhei o áudio para a doutora Carla. Ela respondeu em 2 minutos. Guarda tudo. O escritório de advocacia da Sabrina fez a primeira proposta de acordo 3 semanas depois da citação. Era baixa, acompanhada de uma carta de intenção que tentava minimizar o ocorrido como mal-entendido entre irmãs. A doutora Carla respondeu com a transcrição literal da fala da Sabrina durante a live, o número de espectadores, o print da validação da dona Sueli e a informação de que o material havia sido amplamente reproduzido por terceiros antes da deleção do perfil. A segunda proposta foi melhor. A terceira, depois de uma audiência de conciliação, onde a Sabrina apareceu com um advogado que tentou enquadrar o episódio como comentário informal em contexto de entretenimento, foi o acordo que a doutora Carla recomendou aceitar. Não pela indenização, que foi justa, mas não era o ponto. Pelo parágrafo 3 do documento, onde estava escrito, com assinatura e reconhecimento de firma, que a declaração feita durante a transmissão ao vivo do dia 18 de outubro era falsa e havia causado dano à imagem e honra da autora. A Sabrina assinou com a mão levemente trêmula, segundo a doutora Carla, que estava presente. Não olhou para a câmera do notário. Não olhou para nenhuma câmera naquele dia. Uso parte do valor que recebi para fazer uma viagem que adiei por 3 anos, porque havia sempre alguma conta da família para cobrir primeiro. Passei 10 dias num sítio no sul de Minas, sem agenda, sem relatório para entregar até meia-noite, sem notificação de live. Acordava quando o sol batia na janela do chalé, tomava café olhando para uma serra que não tinha nome para mim, mas que estava lá independente do que eu soubesse ou não soubesse sobre ela. Num sábado de manhã qualquer, a Fernanda me mandou mensagem perguntando como eu estava. Respondi, bem de um jeito que parece diferente dos outros bens. Ela respondeu com uma figurinha de café. Fiquei pensando por um momento no que eu diria se a doutora Carla me perguntasse se eu estava satisfeita com o resultado. A palavra satisfeita não me parecia exata. O que senti quando o documento foi assinado não era satisfação, não era triunfo, não era nenhuma das emoções fortes que eu esperava sentir quando imaginava esse momento. Era parecido com silêncio. O tipo de silêncio que existe quando uma vibração constante, que você havia parado de notar porque estava sempre lá, finalmente para. Não tenho raiva dos meus pais. Tenho algo mais honesto e mais complicado do que raiva, que é a compreensão de que eles me amavam dentro dos limites do que eram capazes de amar, e que esses limites eram pequenos demais para me caber inteira. Não é culpa que eu sinto por eles. É tristeza. E tristeza é diferente porque não exige resposta. O Caio me mandou uma mensagem 2 meses depois. Era curta, desajeitada, a mensagem de alguém que não sabe exatamente o que quer dizer, mas sabe que precisa dizer alguma coisa. Dizia que ele havia entendido que foi errado o débito ter sido atualizado sem a minha autorização, que ele não tinha pensado nisso na época, que ele lamentava. Respondi, obrigada por falar. Não prometi nada além disso. Não disse que estava tudo bem porque não estava. Mas disse obrigada, e era verdade. Da Sabrina não recebi nada além do que constava no documento. E está tudo bem. Algumas pessoas só conseguem se comunicar em papel timbrado. Hoje acordo cedo porque quero. Não porque uma notificação me acordou. Trabalho num projeto que escolhi aceitar, faço os pagamentos da minha própria vida e durmo sem checar o celular às 3 da manhã, esperando uma mensagem de emergência que no fundo nunca era emergência. Era só mais uma extração de quem havia aprendido que eu sempre atenderia. A família que a gente nasce é a história. A vida que a gente constrói depois dela é o livro. E o livro, de agora em diante, eu escolho escrever sozinha.